Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de Turismo Sinistro aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives e também dos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de Turismo Sinistro. No vídeo de hoje, ainda permanecemos aqui na América do Sul. Conheceremos o país que abrigou a civilização Inca, um local repleto de sítios arqueológicos e onde estão localizadas as linhas de Nazca, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Conseguiram adivinhar que país seria esse? Vamos a uma última dica, é o local em que se encontra Machu Picchu, que por sinal seria assombrado. Quem disse Peru acertou. Hoje conheceremos os lugares assombrados peruanos. Quer saber mais a respeito desses lugares assombrados peruanos? Venham fazer esse passeio comigo após a intro do canal. Até já! Localizado na Praça San Martín, no centro histórico de Lima, Grand Hotel Bolívar foi inaugurado em 1924 e recebeu várias celebridades durante seu auge. Ocorre que, apesar de ter sido declarado um monumento nacional em 1972, os dias de glória do hotel começaram a decair, mas entre os vivos, já que para os mortos dizem que vários espíritos fixaram residência no local. Muitos hóspedes teriam encontrado a aparição de uma mulher de branco vagando pelos corredores do hotel. Ela geralmente é vista por um certo período de tempo antes de desaparecer repentinamente na frente dos hóspedes e funcionários. Há outra mulher que dizem também assombrar o hotel, uma vítima de suicídio no local. Supostamente uma mulher que se jogou de uma das janelas superiores do hotel para a morte na rua abaixo. Outros relataram ter encontrado fantasmas de ex-funcionários do hotel, tipo um mensageiro que aparece e desaparece nos terrenos do hotel, bem como a visão do fantasma de um ex-segurança do local. No entanto, a lenda mais assustadora está relacionada aos motivos por trás do fechamento dos andares 5 e 6, em que as pessoas são impedidas de acessá-los, seja por elevador, seja por escada, a qual se encontra bloqueada. As pessoas acreditam que o motivo para tanto é devido à presença de intensa atividade paranormal nesses dois andares. Construída em meados de 1700, essa fortaleza servia para proteger o litoral de Lima contra piratas, corsários e nações rivais, tendo ela presenciado seu quinhão de batalha, sangue e morte, sendo nos tempos atuais uma fonte de relatos fantasmagóricos, incluindo tours paranormais no local. Um dos fantasmas comumente avistados é a lendária Senhora de Branco, que é avistada por volta da meia-noite na ponte elevadiça da Torre do Rei. Dizem que ela seria o fantasma de Micaela Villegas, conhecida como La Perriccioli, uma mulher famosa por ser amante de Manuel de Amat e Junier, vice-rei do Peru de 1761 a 1776, e o homem que terminou a construção da fortaleza. Outro dos fantasmas conhecidos é de um menino de cerca de 2 anos, que usa traje de marinheiro dos anos 1800. Ele é visto em toda a área da casa do governador, escondendo-se em exibições militares.
Os visitantes costumam ter um rápido vislumbre dele, apenas para vê-lo fugir e desaparecer no ar. A outra entidade que assombra a área da Torre da Rainha é um jovem soldado que ficou assustado durante uma das grandes batalhas do forte, enquanto postado na torre. Ele ficou tão perturbado, avistando o inimigo a se aproximar, que ele, com medo, tirou a sua própria vida. Ele pulou do topo da Torre da Rainha e, atualmente, muitos afirmam ter visto a aparição de um soldado na torre vazia. Outros afirmam sentir medo e vontade de pular da torre. Há muitos relatos e avistamentos no local, como já relatado. No entanto, a parte mais ativa é a masmorra. Lá houve muita morte e sofrimento. Até 80 homens eram amontoados naquele pequeno espaço, incapazes de se mover e lentamente morriam de fome. Não é à toa que muitos visitantes experimentam quedas repentinas de temperatura, anomalias de luz e escutam gritos, batidas e passos. Lunahuaná é uma pequena vila instalada em uma fina fatia de verde no meio do deserto, regado pelo rio Cañete. Algumas pessoas seguem para essa vila não para degustar vinhos e fazer rafting, mas para visitar a La Casa Encantada de Lunahuaná, também conhecida como La Casa Blanca. Mas qual a história dela? Localizada em uma colina a cerca de 15 minutos da vila, ela possui um passado sombrio, pelo menos de acordo com a lenda local. Na década de 1880, durante a Guerra do Pacífico, soldados chilenos marcharam até a casa, invadindo e massacrando o proprietário e sua família. Anos depois, a neta do homem mudou-se para casa com a sua família, mas eles logo foram perturbados pelos sons de carroças queimando, cavalos relinchando e gritos de homens, mulheres e crianças. A família fugiu e nunca mais retornou. Mais tarde, a casa foi adquirida com o objetivo de a converter em um hotel, mas o projeto foi logo abandonado e o local voltou a ficar deserto. Muitas outras histórias se seguiram, incluindo a história de um grupo de adolescentes de Lima, que tinha ido acampar próximo. Vendo luzes e ouvindo músicas vindos da casa, eles foram lá investigar. Ao entrar, no entanto, os sons pararam e a luz sumiu. Não tinha mais luz, a luz se apagou, deixando apenas uma sensação de frio e um sentimento de pavor. Um dos jovens se virou e correu, atravessando a estrada próxima, onde foi atropelado e morto por um veículo que passava. Bizarra essa história, não? O Palácio do Governo encontra-se no coração de Lima. Datado de 1535, o prédio do governo possui alguns espíritos, mas não só isso. Muitos dos funcionários que trabalham no prédio afirmam ter encontrado um duende no estacionamento do prédio e aparentemente alguns desses funcionários que o viram procuraram ajuda devido a colapsos nervosos. Outro fato bastante interessante se deu em 2011, durante os últimos meses de governo do ex-presidente do Peru, Alan Garcia. Em uma entrevista ao programa La Noche es Mía, ele disse ao repórter, às 3 da manhã, há um amigo de séculos atrás que costuma vagar pelo palácio, especialmente no segundo andar. Seria um ex-governante, alguém que foi executado. Já pensou dividir o imóvel com esses hóspedes? E aí, que tal? A poucos quarteirões da histórica Praça de Armas de Cusco, há uma casa abandonada com uma história sombria. A casa de 3 andares, praticamente inacabada na rua Saf, está abandonada há mais de 70 anos, exceto para aqueles que a usam como um abrigo temporário. De acordo com a lenda local, há muitos anos, um homem ciumento espancou sua amante até a morte neste mesmo edifício. Outras histórias dizem que uma grande família morou na casa e que uma manhã todos foram encontrados mortos lá dentro sem causa ou explicação. Desde então, as pessoas ouvem gritos e ruídos estranhos que emanam do prédio, e os moradores próximos têm medo até de se aproximar do local. Aqueles que entram no edifício, poucos permanecem por muito tempo devido a intensos sentimentos de mal-estar ou medo. Os eventos em torno da casa da Rua Saf ficaram ainda mais sombrios em 2013.
Em novembro de 2012, na região de Valparaíso, no Chile, um líder de culto chileno de 36 anos, chamado Ramon Castilho, foi acusado do assassinato de um menino. A criança, que se acredita ser seu filho, foi jogada em uma fogueira, porque Castilho e seus seguidores pensavam que a criança seria o anticristo. Castilho fugiu das autoridades chilenas e, mais tarde, foi encontrado morto na cidade de Cusco, pendurado em uma viga de uma casa na rua Saf. Alguns moradores locais dizem que foi a própria casa que obrigou Castilho, um homem que se considerava um deus, a tirar a própria vida como punição por seus crimes horríveis. A Casa Matucita é um edifício de 2 andares de aparência inócua no cruzamento da Avenida Professor Garcilaso de la Vega e Espanha, no centro de Lima, cerca de 10 quarteirões a sudoeste da Praça de Armas. O primeiro andar contém uma agência do Mi Banco, mas o segundo andar é basicamente lacrado, protegido e proibido para todos. Mas por que será? A lenda envolvendo esse local começa na era colonial do Peru, quando uma jovem chamada Dervaspa Parnavé emigrou da Europa para Lima. Dervaspa era de ascendência persa e logo se tornou alvo de fofocas locais. Os habitantes da cidade juraram que ela era uma bruxa com poderes mágicos, embora só se soubesse que ela usava esses poderes para curar os enfermos. No entanto, não demorou muito para que a temida Inquisição espanhola soubesse disso e prendesse a jovem. Ela foi torturada até confessar praticar bruxaria e ser condenada à morte. Enquanto ela era queimada na fogueira, dizem que ela amaldiçoou o local onde morreu com seus últimos suspiros. Anos depois, no local em que Dervaspa foi queimada, um homem rico construiu uma casa. Ele era influente e cruel com seus servos, e os servos começaram a tramar vingança contra ele, esperando o momento certo para atacar. Certa noite, o homem convidou um grupo de amigos para um jantar. Enquanto conversavam, os servos maltratados se aproveitavam da ocupação de seu mestre com seus convidados e foram preparar as bebidas, com uma planta alucinógena, na esperança de envergonhar seu mestre. Depois de servirem a bebida, eles aguardaram. Alguns minutos se passaram e eles começaram a ouvir risadas. Pensando que tudo estava indo de acordo com o planejado, os criados se aproximaram. De repente, a risada se transformou em ruídos altos e gritos de agonia. Os servos ficaram paralisados até que os gritos pararam. Então, um deles se atreveu a abrir a porta. Naquela sala, eles encontraram seu mestre e seus convidados mutilados, braços e pernas espalhados pelo chão. Em sua loucura, o mestre e seus convidados se mataram com as próprias mãos da maneira mais horrível que se possa imaginar. Os criados correram para fora da casa, balbuciando sem sentido, e foram trancafiados em um hospício após o que presenciaram. A casa permaneceu abandonada por quase um século depois disso, até que um dia um imigrante japonês chamado Sr. Matsushida mudou-se com a sua esposa e filhos para casa. Eles se mudaram para o segundo andar, onde as matanças brutais aconteceram um século antes. Eles transformaram o primeiro andar em uma loja que servia para o sustento da família. Um dia, o Sr. Matsushida voltou para casa mais cedo do que esperado. E enquanto subia a velha escada que levava ao segundo andar, ele ouviu gemidos vindos do quarto. Foi então que ele encontrou sua esposa lá com outro homem em sua própria cama. Ele pegou uma faca da cozinha e matou os dois, bem como seus 2 filhos antes de finalmente se matar. Outra história é a respeito de um padre local que tentou realizar um exorcismo quando o lojista que alugava o primeiro andar reclamou de ruídos estranhos no andar de cima. O padre subiu as escadas e entrou na sala escura e desarrumada do segundo andar. Em minutos, ele começou a gritar que ouvia vozes de espíritos torturados. E quando seus gritos cessaram, ele foi encontrado dentro da casa morto por ataque cardíaco. A história final e mais recente sobre a casa aconteceu na década de 1960. Humberto Vilces Vera, uma personalidade da TV argentina, atreveu-se a passar 7 dias e 7 noites no mal-assombrado segundo andar. Depois de apenas 4 horas, ele saiu correndo, gritando e passou os próximos 2 anos em tratamento psicológico.
Apesar de todas essas histórias, há outra que dizem ser a real e que serviu de fundamento para as histórias assustadoras. Afirmam que o governo americano criou essas histórias de fantasmas durante os anos de 1950 e 1960 para proteger a embaixada americana localizada ao lado da Casa Assombrada. E a lenda persistiu mesmo depois que a embaixada se mudou. Em 2016, a casa foi remodelada. E será que os fantasmas ainda lá habitam? Uma curiosidade é que um filme de terror de Hollywood estava em coprodução para ser lançado em 2021, que se chama O Mistério da Casa Matucita. Eu cheguei a pesquisar a respeito, mas não há nenhuma informação se chegou a ser lançado. Inclusive, eu acredito que não, até porque foi durante a pandemia. Para todos os vinhedos pitorescos da região e charmosos resorts de fim de semana, Pisco também guarda o mito arrepiante de um vampiro em sua história. Segundo a lenda, uma mulher inglesa com o nome de Sarah Ellen Roberts foi acusada de ser bruxa e vampira, sendo executada em 1913. Após a sua execução, a Igreja da Inglaterra recusou seu sepultamento em solo consagrado. Então, seu marido, John Roberts, viajou o mundo tentando encontrar um lugar para enterrar sua esposa. A pequena cidade peruana de Pisco foi o único lugar que aceitou seu corpo. Sarah jurou que antes de sua morte, que ressuscitaria dos mortos e se vingaria em 80 anos. Mas nada fora do comum aconteceu em Pisco quando 1993 chegou, ainda que a população tenha se preparado para lutar contra a suposta vampira. No entanto, um terremoto mortal sacudiu a cidade em 2007 e seu túmulo, misteriosamente, foi um dos poucos que permaneceu intacto. O cemitério Presbítero Maestro foi inaugurado em 1808, depois que o arcebispo de Lima ordenou sua construção, para evitar um ataque de pestilência na cidade. Naquela época, o costume era enterrar os mortos em catacumbas nos porões da igreja, que na época estavam transbordando. Nos anos seguintes, ela se encheu de peruanos de todas as esferas da vida, de presidentes e heróis militares a indigentes e criminosos, e nem todos parecem ter permanecido em paz. Temos o caso de El Niño Ricardito, um espírito infantil que é visto correndo entre os túmulos. Além disso, durante os anos, os ladrões de túmulos operavam um pavoroso mercado negro de cadáveres para a Faculdade de Medicina para dissecações. Então, que tal incluir esse passeio em seu turismo pelo Peru? Esse lugar, a princípio, não possui nenhuma história de fantasmas, mas é um lugar assustador, que merece uma visita. Abaixo dessa igreja, há criptas subterrâneas com um ossário composto por ossos de cerca de 70 mil peruanos. Suas passagens escuras e claustrofóbicas são pontuadas por sepulturas abertas e poços cheios de crânios. Rumores dizem que túneis secretos levavam ao escritório da Santa Inquisição nas proximidades. Eles foram finalmente abandonados como cemitério em 1808. Em 1943, depois de ser encontrado por restauradores, se tornou um objeto de fascínio macabro para os visitantes, que encontraram uma emoção perversa em respirar o ar denso com a poeira de restos humanos. Se você se assustar com facilidade, não vá quando a missa estiver em andamento no andar de cima. Os ecos do coro farão você se arrepiar. La Casa Embrujada trata-se da ruína de uma casa nunca concluída, localizada no topo de uma colina na cidade de Cusco. Muitas pessoas afirmam que os espíritos dos mortos permanecem dentro das paredes descascadas e decadentes desta casa imponente. Embora não haja especificações sobre quem pode estar assombrando esta casa, muitas pessoas afirmam que eles estão com dor. Pensa-se que estão sofrendo, pois seus gritos são de agonia e podem ser ouvidos reverberando pela casa na calada da noite. Na frente desta propriedade está um aviso que diz, uma vez traduzido: esta não é uma casa mal assombrada.
Isso poderia ser verdade ou algo simplesmente para deter invasores curiosos? Nenhum lugar do Peru supera a vista de Machu Picchu, uma ruína inspiradora espalhada no topo de uma montanha cercada por nuvens baixas e espessas. Machu Picchu certamente parece a parte de um destino mal assombrado. Esta maravilha do mundo foi construída em algum momento do século XV pelos Incas e acredita-se que tenha funcionado como uma cidadela e um retiro real para os líderes da época. Felizmente, esta ruína assustadora permaneceu abandonada e escondida durante a invasão dos espanhóis no Peru, deixando-a surpreendentemente intacta. Talvez esta seja uma das razões pelas quais se diz que os fantasmas permaneceram neste local espiritual. Machu Picchu é conhecido por ter sido um lugar significativo para a religião, e são os fantasmas de ex-sacerdotes que permanecem para assombrar este tesouro peruano. Foi notado que os visitantes da antiga cidadela afirmam ter avistado aparições dentro das ruínas de pedra. Estes foram descritos como o que se pensa serem espíritos dos antigos sacerdotes incas, vestidos com trajes cerimoniais. Normalmente, esses avistamentos foram focados em áreas onde os templos estão presentes. Isso nos leva a se perguntar se os espíritos antigos ainda podem estar presentes aqui como seres inteligentes, possivelmente ainda olhando para este lugar espiritualmente importante. Ou poderia haver a possibilidade de fortes energias que se enraizaram na pedra, destinadas a continuar a repetir esses antigos rituais durante os próximos anos. Alguns outros descreveram encontros com espíritos incas durante seu caminho para Machu Picchu, especificamente durante o acampamento ao longo da trilha inca. Esses encontros são muito semelhantes em natureza e normalmente se manifestam com os indivíduos se sentindo como se estivessem sendo estrangulados durante o sono. Isso poderia ser realmente o resultado de espíritos negros incas ou possivelmente a causa do mal da altitude, que muitas vezes faz com que os sofredores acordem com dificuldade para respirar durante a noite. Embora não haja nenhuma história de fantasmas incrivelmente conhecida em torno de Machu Picchu, ela foi usada como cenário para Scooby-Doo. Será que teria motivos para colocar Machu Picchu como um cenário para o sobrenatural? Então, pessoal, o que vocês acharam desse passeio, dessa viagem pelo Peru e as suas cidades mal assombradas? Suas cidades não, seus lugares mal assombrados, né? E no caso, Machu Picchu também tem sua história de assombração, né? Eu não imaginava. Quer dizer, talvez eu imaginasse um pouquinho, mas não tinha tanta certeza. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da playlist de Turismo Sinistro. Se você gostou, já dê aquele like para ajudar, compartilhe com os amigos, porque assim também ajuda o canal. E se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além dessa playlist de Turismo Sinistro, há uma playlist de Brasil Assombrado, mistérios, lendas, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então via áudio, no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma inexplicável, ufológica e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Turismo Sinistro aqui no canal. Beijo!